Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente estadual do Novo em Minas Gerais, Christopher Laguna. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ô Letícia, eu que agradeço a oportunidade e fica aqui a gratidão pelo Café com Política estar nos convidando novamente para estar participando e o ouvinte aí também por estar nos escutando. Queria já começar falando um pouco aí do planejamento do Novo para as eleições desse ano. Em 2022, né, o partido sofreu uma dura derrota nas eleições legislativas, né, perdeu todas as cadeiras de deputado federal. Na Assembleia Legislativa, os deputados não conseguiram reeleger e ficou ali apenas com 2 cadeiras. Para esse ano, qual que vai ser a estratégia do Novo para essa história ser diferente? Não, então, aquela eleição de 22, para nós, ela foi muito importante no seguinte sentido de aprendizado, né? Então, o que aconteceu em 22? Eu não consegui ir com as chapas completas, então eu poderia estar indo, quando a gente diz chapa completa, né, para quem não entende, é uma campanha proporcional. Quanto mais pessoas dentro da chapa, mais a chance da gente fazer cadeiras. Então, para deputado federal, eu podia ir na época com quase 70 candidatos, a gente foi com 29. Chegamos até a fazer a cadeira, mas por 300 votos, o nosso primeiro colocado não atingiu o Q20, né, os 20%. E na de estadual, a gente poderia também estar indo com 100 pré-candidatos, né, que virariam candidatos ali, e fomos com 50. Então esse foi o primeiro problema nosso que a gente teve de montagem de chapa. A gente tardiamente foi montar a chapa. O segundo problema foi que a gente tinha muitos candidatos de pauta, eu tinha pouco candidato distrital, e aí quando veio na pauta ideológica da direita, né, os votos do Nicolas, isso fez com que o número de votos reduzisse e aí pegasse a gente de surpresa. Porque se naquele momento o Nicolas não tivesse aquele volume de votos, provavelmente o meu primeiro colocado da chapa de federal estava eleito. Mas, enfim, aconteceu. Vendo aquilo, o que a gente planejou? Nós planejamos o seguinte, olha, vamos partir para a campanha de 24, montando uma estrutura de cidades. Então nós começamos a montar os núcleos que se transformaram em comissão executiva que foram para a eleição. Desses núcleos surgiram, a gente saiu de 4 vereadores para 94 vereadores. Então a gente criou uma base política que a gente não tinha. Isso para a gente enfrentar qualquer avalanche ideológica que venha. Então eu passo a ter candidatos distritais pós a eleição de 24. E aí, bom, passa a eleição de 24, a gente faz 9 prefeitos, 12 vice-prefeitos e 94 vereadores, 75 cidades com mandato do Novo. Então eu saio de 2 cidades com mandato para 75. Me dá uma capilaridade no estado. Vendo essa capilaridade, qual é o planejamento para 26? Vamos continuar abrindo os núcleos. Então a gente saiu de 100 núcleos para hoje são 337 núcleos, 337 cidades, para onde eu tenho ali votos distritais. Vamos montar um partido de tal forma que cada região eu tenha um deputado federal, né, um deputado que tenha chance e força distrital e 1 ou 2 de pauta. Pauta segurança, pauta sobre mobilidade, né, mas uma pauta geral. Então eu fiz um distrital misto, até já preparando se porventura a lei eleitoral mudasse. Então, dessa vez, nós estamos muito mais preparados. Inclusive, nesse momento, a gente já chega com a chapa completa. Então, eu estou há 3 meses da janela partidária, 2 meses agora de fechar a janela partidária, e eu tenho as 2 chapas completas. O que nós estamos fazendo agora? Qualificando a chapa, para melhorar. Eu ia falar justamente isso, né? Na eleição de 24, né? Mudou a estratégia e já mudou bastante, né? Conseguiu fazer vários prefeitos. A gente vai ter prefeitos do Novo ali candidatos? E qual que vai ser o papel desses prefeitos nessa eleição agora? Olha, a gente fez 9 prefeitos, né? Hoje, o nosso prefeito de Divinópolis deve vir para deputado federal, o Gleidson. Ele, para nós, é uma ótima opção partidária, para ele também, excelente, para nós muito bom. Então o nome dele surge dos prefeitos. Estamos tentando ver se algum vice-prefeito vem também, o Altivo deve vir de deputado federal. O Altivo é o vice-prefeito de Pompéu, então ele também está nessa junção nossa, e vários vereadores vindo de estadual e federal. Aqui em Belo Horizonte, o Braulio Lara vem de deputado federal. Né, por nós já está aí bem consolidado isso, e nós estamos trabalhando as 2 vereadoras para deputado estadual, a Fernanda Altoé e a Marcela Trópia para deputado estadual. Então você está vendo que agora eu passo a ter vários nomes, então a chapa não está... Mas tem mais prefeitos aí? E dos que não vão sair candidatos, qual que deve ser o papel deles? Dos 9 prefeitos, vão papel de apoio, né? Dos 9 prefeitos, o único que estava em reeleição era o prefeito de Divinópolis e o prefeito de Patos. O prefeito de Patos não está mais hoje conosco, né? Então não sei se vem deputado ou não vem, mas o de Divinópolis continua conosco, então a gente vai seguir esse caminho. Os outros prefeitos ainda é primeiro mandato. Então
dentro do Novo, a gente tem ali a filosofia desse primeiro mandato ser cumprido ao pé da letra, porque o eleitor votou para ficar 4 anos, né? Mas a gente também está tentando ver se a vice-prefeita de João Pinheiro, a Vera, possa estar vindo também numa candidatura, porque lá a gente fez uma chapa única, a gente conseguiu eleger prefeito e vice. E interessante, os participantes que perderam por poucos votos, ou até uma quantidade expressiva, também virão para o pleito. Então, o Rafael de Unai perdeu por 30 votos para prefeito, ele vai estar vindo para deputado estadual. O Juninho Sinonô, de Sete Lagoas, nós estamos trabalhando ele para vir de deputado federal. Então ele está na chapa federal, ele teve 22 mil votos. Então você vê que a chapa hoje nossa, de cabeça eu consigo falar quase todos os nomes. Por quê? Porque o partido cresceu. E nós estamos capilarizados. Eu não citei só Belo Horizonte ou a Grande BH. Então nós estamos capilarizados para ter voto no estado inteiro. E qual que é a meta de quantidade de cadeiras, tanto para a Câmara Federal e aqui para a Assembleia? Olha, a meta para a Câmara Federal hoje são de 3 cadeiras. Nós estamos trabalhando para 600 mil votos. Temos total condição de atingir essas 3 cadeiras. E para deputado estadual, 5 cadeiras. Também estamos trabalhando a margem ali de 600 mil votos para deputado estadual. Lembrando que meus 2 deputados estarão vindo novamente, né? O doutor Maurício e o Laviola. Eles vão estar no pleito e a gente vai completar a chapa com nomes ali dentro do Novo importante. E a gente teve na eleição de 2022 a dificuldade que o Novo não conseguiu romper a cláusula de barreira para esse ano. O senhor acha que isso vai ser possível? Olha, vai ser muito possível, principalmente com a candidatura do Romeu Zema a presidente da República. Olha que interessante. Quando o nosso primeiro presidente, que foi o Amoedo, nacional, né? Ele sai à presidência da República, teve, se eu não me engano, 1 e pouco por cento dos votos válidos ali. Nós temos 8 deputados federais. E aí depois a gente faz uma nova campanha com o Dávila. Nessa campanha a nível Brasil, nós só tivemos 3 deputados federais, mas foi uma eleição que o Dávila não chegou a 1%. O Romeu Zema, acredito eu que ganhe, mas não ganhando, chegando a 10%, 11% dos votos, nacionalmente, há uma chance do Novo fazer 15 a 20 deputados federais. E não é Minas Gerais que começou um trabalho antecipado. A nível Brasil, o Novo está fazendo esse trabalho antecipado. Então, cidades igual a gente não tinha palco na época de 22, como estados, né, como Maranhão, hoje nós temos uma base consolidada no Maranhão. Então, esses estados que chegaram agora, que se consolidaram em 24, né, elegeram vereadores, elegeram prefeito e estão preparados também. Então, a eleição do Novo para 26, ela vai ser uma eleição muito diferente do que aconteceu. Estamos esperando eleger de 15 a 20 deputados federais a nível nacional. Falando ainda dessa montagem, né, de chapa do partido, a gente sabe que o Novo tinha algumas apostas, alguns nomes que acabaram ali deixando o partido. Aí eu cito ali, inclusive, o prefeito de Patos de Minas, o Falcão, que deixou o Novo, e também o Igoreto, que foi secretário de governo. Como que o partido avaliou essas perdas, né? Se isso, as apostas iniciais, prejudicou ali? Letícia, você imagina que é um jogo. Eu brinco muito que eu estou cuidando do meu jardim. Então eu tenho que tratar o meu jardim da melhor forma possível. As borboletas vão vir, vai ter borboleta que vai embora. Não tem jeito de controlar. As oportunidades que eles tiveram e forem embora, não tem como eu controlar elas. O que eu controlei e o que a gente fez de melhor para os 2 que foram embora. E outros também que desistiram. O que estava na nossa mão como partido fazer foi feito. Algum ressentimento ali, até de usar espaço ali, até a estrutura do governo ali? O Igoreto estava inclusive ali no BDMG? Eu, assim, particularmente eu gosto muito do Igor. Não ficou um ressentimento. O que fica é um sentimento de, aqui foi a casa dele, né? Mas tem filhos que vão embora da casa. Ele quis ir embora, aventurar uma nova aventura. Aí eu não tenho mais como controlar isso. Fato foi, toda oportunidade, e acredito que dentro do Novo, o que mais teve oportunidade de todos os filiados foi ele. Mas ele, infelizmente, quis ir embora, quis correr ali, tá até partidariamente. Eu vou dizer um negócio interessante, mas eu vou passar aqui o meu raciocínio no seguinte: ele viu uma oportunidade em outro partido. Agora, olha que interessante como é que o Novo trata as chapas. E por isso, todo pré-candidato que está me ouvindo ou que tem intenção, vale a pena vir por Novo. O presidente que te fala aqui não é candidato. Eu não posso ser estatutariamente. Então, eu não estou montando a chapa para mim ganhar. Eu estou montando a chapa para vários ganharem. É uma competição nossa de time, ela não é unitária. A ida dele pro Avante, talvez ele vai montar a chapa para ele ganhar. E não tem ninguém vendo isso. Ou quem tá indo para lá tem que analisar isso. Dentro do Novo, não. Eu te falo ali que do meu bloco A ao meu bloco B, todos têm chance de ganhar uma cadeira. Por quê? Porque nós estamos com um partido de meio, onde o presidente estadual não está competindo com ninguém. Eu estou preparando para minha equipe ganhar.
e a minha equipe tem que sair de lá com 3 cadeiras. Há uma diferença disso para os outros partidos. Porque olha que cômodo seria eu, como presidente estadual, que fiz 9 prefeitos, 94 vereadores, eu estava eleito deputado federal. Ponto final. Era muito simples, em 24, para cada cidade que eu abri, eu falava, olha, se você não me apoiar para deputado federal, eu não te dou a comissão executiva. O poder estava na minha mão. Não foi feito. Por quê? Porque hoje a gente pensa no Brasil, primeiro, pensamos em Minas e pensamos num trabalho de time. Qual que é o trabalho de time? Eu tenho que ter mais gente nova, mais cara nova na política, até para discutir, até para errar, até para ter pensamentos divergentes. Eu não posso ficar com os mesmos. E se eu fizesse isso para mim, eu estaria fazendo errado, até porque até contra o meu propósito de vida, de melhorar o país, né, de melhorar o Brasil. E falando desse trabalho, inclusive ali de captação, né, de outros nomes que o Novo tem buscado para poder filiar ao partido, como que tem sido esse trabalho? Que nome que a gente pode esperar no Novo? A gente tinha conversa ali do Superman, que estava no PL, queria candidatar ao Senado, ele vai para o Novo mesmo, e quais outros nomes o Novo está buscando? Olha, o Marco Antônio Superman já tá, até brinquei que eu falei assim, eu tinha que esperar para ver se seria verdade ou não, né, mas ele já está confirmado, então ele já filiou o partido, já está no nosso processo, vem de deputado federal por nós. Então a gente já vê um trabalho de 4 meses que a gente vem conversando com ele, tentando trazer ele para o time. O relacionamento dele a nível nacional com o Novo é muito bom. E com Minas também. Então, aproveitando desse relacionamento, a pauta dele, ele já tinha mudado para Minas para tentar a vaga de Senado. E vendo a impossibilidade em outro partido, falou, não, vamos pelo Novo, vamos do deputado federal. Então, ele está conosco para deputado federal. Estamos trabalhando muito o secretário de Segurança, o Rogério Greco. Então, talvez ele venha de deputado federal por nós. A secretária de Cultura, a Bárbara Botega. Talvez ela venha de deputado federal por nós. Então, nós estamos trabalhando esses nomes. O ex-secretário, o Igor Alvarenga, para a educação. Então, você está vendo os nichos de pauta que eu estou tentando trazer para ajudar o meu distrito no bloco geral. Então, estamos trabalhando esses nomes que é público, a gente já fala muito, não é de agora a conversa. Acredito que eles venham para deputado federal por nós. O Superman, quando estava naquela discussão do PL, ele estava colocando o nome dele para o Senado. O Novo não tem essa pretensão ali de colocar o nome para o Senado? Olha, no bloco que a gente chama Junto por Minas, a gente quer a direita toda junta, né? O Matheus Simões está tocando esse bloco. Então ele é a nossa aposta, é a pessoa que a gente acredita, a pessoa que a gente confia para conduzir o próximo mandato após o Romeu Zema. O trabalho foi bem feito nesses 7 anos de Zema, e aí nós vamos pegar o Matheus para frente para consolidar, enfim, continuar o que Minas melhorou. Dentro desse bloco, a gente conversou muito, debateu muito até na própria saída do Matheus, né? Foi uma saída construída, não foi nada que chegou, tô indo embora, igual outros fizeram, não, foi bem construído isso, né? Várias conversas para entender todo esse contexto. E aí, há a possibilidade nossa de ser vice, né? Hoje nós somos vice, não é nenhuma possibilidade. Há um pedido do próprio governador Romeu Zema, ao Matheus, há o pedido do partido para a gente ficar com a vice, e aí nesse bloco só tem 2 vagas de Senado. Uma vaga, o Marcelo Aro, né, vai trabalhar ela. A outra vaga, a gente acredita que fique ali com o PL, fique com Republicanos, fique com alguém que a gente entenda e que eles entendam também que é o melhor bloco para Minas, a gente ter essa conjuntura completa de um bloco de direita. Como que estão essas conversas com o PL e com Republicanos? São, assim, são conversas que já vem aí há 1 ano, né, 1 ano e pouco, discutindo muito. Eles têm o interesse deles partidário de estar soltando as pessoas na legenda, cumprindo parte de Senado, parte de governo, né? Essa semana voltou a circular de novo uma possibilidade do Nicolas a vir de governador. Enfim, essas conversas não param, a gente o tempo inteiro estamos tentando mostrar para eles o tão importante estar nessa montagem desse bloco Junto por Minas, para que a direita continue unida. E isso não implica nada, uma candidatura nacional nem do PL e nem do Zema. Até mesmo antes do Bolsonaro ser preso, numa conversa, ele falou até com o governador, que vá todo mundo de presidente, e os melhores que for pro segundo turno a gente apoia. Matheus Simões no PSD também não inviabilizaria isso? Não inviabilizaria. Nós tivemos uma reunião com o Kassab, nessa reunião deixamos claro ali que a gente estaríamos indo para a presidência da República e que a gente contava com o apoio 100% do Matheus aqui. Mas hoje qual que é o impasse com o PL? O que está travando? O que dificulta com o PL e com republicanos? Nacionalmente, né, eles têm um interesse nacional deles, então eu não consigo ir a fundo no pensamento nacional, mas o pensamento estadual eu acho que está congruindo, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Domingos Sávio, que é o presidente estadual do PL, a gente conversa muito e talvez a gente consiga alinhar isso dentro desses Juntos por Minas, assim como republicanos, mas nacionalmente acredito que isso nesses próximos meses de fevereiro e março eu vou ganhar mais uns cabelos brancos.
Porque vai ter muita discussão interessante sobre o tema. Não há interesse, né, dos partidos, são partidos, sobrevivem de candidaturas, né? O senhor falou que o Novo vai indicar o vice, né, nessa candidatura ao governo de Minas, em que o Matheus Simões vai ser o cabeça de chapa, e aí tem as discussões. O governador Romeu Zema veio aqui, defendeu inclusive o nome da vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altoé, mas também tem as conversas aí do irmão do Cleitinho, o prefeito de Divinópolis, inclusive ser isso, ele colocar ele como vice seria uma forma ali de trazer o Cleitinho a apoiar, desistir de uma candidatura e apoiar o Matheus Simões. Entre os dois são filiados do Novo. Quem está mais próximo nessa disputa? Ô Letícia, quando surgiu a possibilidade da vice, os nomes que mais foram cotados pelos filiados, né, até então, eram o da Fernanda Altoé, o do Mitrô. Todo mundo tem uma expectativa enorme do Gleidson vir de deputado federal. A gente acredita que o Gleidson ele vai puxar, né, todo esse contexto e ele vai conseguir fazer um bom mandato de deputado federal. E aí surge o nome do Gleidson nessa discussão, que também é um bom nome. Então hoje... Mas ele está sendo cotado, então? Ele começa a ser cotado, porque nós somos um partido, nós temos filiado. Então quando um filiado me liga, por exemplo, igual ligaram pedindo outros nomes, né, pediram o nome do Marcelo Torres, pediram o nome da Kathleen, que é a diretora de Belo Horizonte, do Diretório Municipal de Belo Horizonte. Então quando eles ligam pedindo, tá todo mundo no bloco. Agora, quando a gente pega a importância da história toda e o contexto, imagina, a Fernanda Altoé, ela pode ser a primeira mulher a se tornar governadora. Isso é importantíssimo. Ela faz um trabalho técnico maravilhoso. Você imagina ela como uma vice-governadora, podendo fazer um trabalho técnico ali junto com o Matheus Simões. Nós estamos colocando gente muito capacitada para Minas, né? Aí temos o nome do Mitrô, foi deputado federal, uma bagagem enorme, um outro bom quadro também. E aí surge o do Gleidson, um outro bom quadro que está indo para o segundo mandato de uma prefeitura onde ele teve 70 mil votos, praticamente a população toda de Divinópolis aprova o trabalho dele. E aí é indiscutível dizer que eu tenho 3 pessoas qualificadas para ser vice-governador. Mas o senhor tem algum que defende? Você, como presidente do Novo, tem algum desses 3 nomes? Qual? Eu defendo que os 3 nomes fiquem dentro do Novo e a gente discute isso mais pra frente. Essa discussão, ela é uma discussão partidária, né? E aí tem a importância de cada um. O Gleidson traz, acredito eu, o Cleitinho, né? Fernanda traz ali uma possibilidade de uma mulher capacitada a administrar, o Mitrô traz toda a bagagem de voto dele e conhecimento dele. Então hoje eu defendo todas as pessoas dentro do Novo. Eu não tenho uma escolha. Não, vamos colocar esse aqui. Então isso é um colegiado que é decidido dentro do Novo. E quando vai ser tomada essa decisão? Olha, acredito eu aí até mais ou menos final de março. Acho que a gente não pode passar o final de março sem já ter ali uma aliança bem feita no Juntos por Minas, sabe? Então, abril ali pro meio de abril para frente, isso tem que estar bem consolidado. Até mesmo para os outros partidos terem a garantia do trabalho, né? Numa vaga de Senado e etc. Senão fica todo mundo perdido na história. Acredito eu que até final de março está bem consolidado. E uma outra questão, né? O senhor falou da saída do Matheus Simões do Novo para ir para o PSD, né? Fazer essa filiação. Como que foi essa conversa para a construção dessa saída, né? E a ideia é que o Novo vai continuar aí sendo parceiro do Matheus Simões aí no governo de Minas? O Novo é parceiro, não mudou nada. A gente está 100% ali com o Matheus. Isso foi uma construção, isso não foi uma saída, uma ruptura, né? O que a gente viu? Tem 2 fatores ali importantíssimos, né? O primeiro, na Assembleia, o PSD, ele sempre votou, todos os deputados sempre votaram com o governo Zema, grande maioria deles. Então a gente vê uma aliança, uma confluência de pensamento muito igual, né, para o crescimento de Minas. A segunda é que a gente vai tratar de uma campanha muito difícil, né, onde o Novo tem que bater a cláusula de barreira. Então talvez ali, naquele momento, como governador, a gente precisava aumentar um pouco mais a estrutura. A estrutura que vem para nós, para uma campanha de governo, juntando ao PSD, ela é muito maior. Eu saio de 9 prefeitos para... Acho que eles elegeram 100 e poucos, né, prefeitos. Então a gente amplia a capacidade do Matheus eleitoral junto com o PSD e fizemos ali um acordo de trabalho no qual, dentro disso, não abrimos mão da candidatura do Romeu Zema para presidente da República e do palco de Minas Gerais. Não tem um receio ali do Novo acabar perdendo um pouco de espaço? Porque antes tinha um governo do Estado, né? O governador agora vai tentar a presidência, se não for eleito, do Novo perder, porque Minas Gerais era um dos principais ali ativos que o Novo tinha. Com essa saída do Matheus Simões, se teve algum receio aí do Novo perder espaço, esse capital risco, político? Né? Ô, Letícia, há um risco. Esse risco ele foi até mensurado, né? Com certeza, acredito eu que no primeiro momento, quem olha o Novo fala, perdeu o capital político deles, né? Mas é muito relativo. Imagina se eu consigo fazer 5 deputados estaduais. Se com 3 vereadores em Belo Horizonte,
eu já consigo ter um bom trabalho junto com o prefeito. Você já imaginou com 5 deputados estaduais que eu nunca tive? Porque lembrar que o primeiro mandato eu fiz 3 estaduais, depois eu fiz 2 de 70. Eu acho que se a gente fizer uma boa campanha estadual e uma boa campanha federal, acho que a relação ela continua a mesma. Estou dizendo relação de força, tá? O foco, então, Novo não seria tanto os majoritários? Novo e PSD. Não, o majoritário acabou indo para outro partido. Então, eu vou apoiá-lo para a gente conseguir entrar. E dentro desse apoio, acredito eu, por todos os anos que o Matheus esteve conosco, né? O Matheus está desde 16. Eu acompanho a história do Matheus, eu particularmente, desde 16 dentro do Novo. Né? Eu tive junto com ele em todas as reuniões partidárias dele, né? Ele fazia uma reunião de mandato, praticamente todas a gente teve junto. Então, eu acredito que ele está sendo quem está trazendo todo esse guarda-chuva. Então, eu não vejo a gente perdendo muito espaço, não. Para quem está de fora... de quando ele assumir, se vai manter os quadros do Novo que tem aí no governo? Se teve alguma conversa? Não, a gente vai manter a mesma estrutura. Mesma estrutura vai ser mantida. Isso aí a gente já conversou bastante. Os quadros do Novo continuam no governo, no mesmo trabalho. Isso foi bem discutido, essa relação. Né? Porque ele assume agora. Então, ele assumindo agora, até, acredito eu, final de 26 e 27, a gente inicie com os quadros do Novo ali, porque isso foi discutido, isso foi tratado e está bem acordado. Então ele é o dono desse guarda-chuva. Desse guarda-chuva eu participo. E aí eu participo com os meus mandatos e acredito eu que a distribuição, vou dizer, de força, e que me entendam bem, né, entre os partidos, elas estão bem equilibradas. E falando um pouco da candidatura, né, do governador do estado. Ô Letícia, deixa eu pontuar um negócio interessante nessa história. O governo Zema, ele foi o governo que mais deu possibilidade a todos os partidos. A gente tem que lembrar isso. Quando nós assumimos, nós não ficamos com retaliação política. Isso não houve. Eu dei oportunidade para o PL, eu dei oportunidade para o PSD, eu dei oportunidade para todo mundo. Inclusive, o Novo foi muito criticado por ter uma inabilidade política no meio. Que chama a gente de inábeis, né? Chamava a gente, nós temos um governo técnico, onde a gente não abriu mão de secretários técnicos, isso realmente aconteceu, mas em termos partidários, os outros partidos participaram conosco desde o primeiro mandato. E aí a gente carrega isso para o segundo mandato. Então, se você pensar que o Novo foi quem mais abriu porta de trabalho a todos os outros partidos, é indiscutível. Basta ver o mandato do Pimentel e o mandato anterior. Não houve a abertura que a gente deu. Tanto é que essa abertura, ela concatena agora nesse guarda-chuva chamado Juntos por Minas. E aí, acredito eu que nós vamos continuar tendo essa participação. Falando da candidatura, né, da pré-candidatura do governador Romeu Zema à presidência, como que o senhor vê questão de viabilidade política mesmo? Ele já tem falado que vai manter a candidatura, não aceitaria ser vice, mas como que estão essas conversas ali, inclusive de viabilidade? Olha, é interessante, né? Quem viveu 2018 acredita em tudo. Porque 2018 ele mostrou para nós assim, a viabilidade do Zema e entrou. A nível nacional, o Zema, se você pegar as pesquisas dentro do estado, ele tem uma aprovação muito boa. Então, se essa aprovação, e o estado de Minas, ele é um estado fronteiriço e é um mini Brasil. Eu tenho, meu norte de Minas é igual ao norte do Brasil, meu sul de Minas é igual ao sul do Brasil. Então, ele já administra um mini Brasil. Dentre os nomes postos, tirando os polos, que seriam ali o Bolsonaro, agora na figura do filho, né, do Flávio, e o Lula do lado de cá, ele é o único governador que tem entrega. Ele vai um mandato bom, um mandato gigantesco, um estado gigantesco, com muita entrega. Então, capacidade, ele passou a ter. Então, eu não estou discutindo aqui mais a capacidade, a viabilidade. A viabilidade, nós estamos construindo ela, estamos mostrando para o resto do país a importância de ter o Romeu Zema como presidente da República, o trabalho que foi feito em Minas. Nós estamos mostrando isso para o resto do país. Agora, se essa turma vai comprar a história ou não, o decorrer dos meses vai dizer. Né? E eu acho, a minha opinião pessoal, que ele não deve abrir mão da candidatura. Por quê? Se a gente for para uma campanha com 4 governadores ali, 3 governadores, 4 nomes da direita, o que melhor for para o segundo turno a gente apoia. Isso não inviabiliza o Matheus aqui, que continua sendo palco do Zema, e nem o PL nacionalmente, e nem o Novo nacionalmente. Acho que tanto o PL quanto o Novo está criando bons espaços de trabalho. Falando um pouco, algumas críticas, né, que a gente vê ao Novo, é que o Novo estaria se tornando ali um partido satélite de outros partidos de direita, né? Exemplo de críticas que, inclusive, alguns partidos de esquerda também recebem como o pessoal de ser um partido satélite ali do PT, né? Como que o senhor vê essas críticas, né? Que vem, inclusive, ali um dos fundadores do Novo, né? O João Amoedo, né? De que o Novo se transformou em uma linha auxiliar do bolsonarismo.
O João Amoedo, ele tentou uma manobra, vou te falar sobre ele tentou uma manobra estatutária para ele sair a presidente no ano de 22, que ele não conseguiu. E a ele não conseguir, ele vem a público e fala que ele estava dando apoio ao PT. E aí ele tenta, ao meu ver, uma destruição da marca do Novo. E a gente vem reconstruindo isso pouquinho em pouquinho. É um trabalho de longo tempo, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho difícil, que as pessoas têm que voltar a acreditar na gente. E nós viemos com esse trabalho. Sobre linha auxiliar. Se a gente fosse uma linha auxiliar, eu estava aqui recebendo de outros partidos, talvez vários nomes ou pessoas para estarem dentro do Novo. Então nós não somos linha auxiliar. Há um entendimento estatutário dentro do Novo que governo é governo, partido é partido. Então a gente toca o partido, óbvio que há uma sinergia de trabalho, e é que os outros partidos não entendem, que o mundo político não entende, por que o partido não apoderou desse governo? Né? Porque eu poderia ter apoderado, eu não apoderei, eu mantive a minha linha partidária e respeitei a linha de trabalho do Romeu Zema. Óbvio que ele dá, né, toda a margem, vamos trabalhar junto, vamos, ajuda aqui, ajuda ali, o partido vai ajudando. Então o que o pessoal viu nisso? Viu uma oportunidade de se aproximar do governo. Ao aproximar, o que o mundo partidário achar? O Novo virou uma linha auxiliar de uma montagem de chapa de um outro partido ou de alguém que está mandando candidato para lá. Matéria e especulação. Se você pegar todos os meus mandatários e os meus pré-candidatos hoje e a liberdade que eles têm de trabalho, mostra que o Novo não virou linha auxiliar de ninguém. Então há essa tentativa de construção, mas dentro do partido não. Dentro do partido existe uma executiva que hoje coordena o partido e que há conversa com outros partidos. Agora, linha auxiliar seria muito forte falar sobre isso. E mais, imagine o seguinte, vamos pegar uma linha auxiliar de um partido maior, que tentando coordenar o Novo. Não, isso nunca aconteceu na história do Novo, pelo menos desde que eu comecei no Novo em 2015, sendo aí um dos primeiros filiados da legenda. Já caminhando para o final, recentemente a gente teve ali uma crítica pública, inclusive aí da vereadora Marcela Trópia, a uma conduta aí do vice-governador Matheus Simões, ali a uma conversa que ele teria tido ali com a deputada Lúde Falcão, e fez ali algumas críticas, inclusive a posicionamento, partido. Como que está a relação a isso? Se isso gera um mal-estar? Se tem algum mal-estar realmente? Não, da nossa parte partidária, eu vejo ali mais um debate entre eles, né? Até ela deu a opinião dela, enfim, Matheus ali com a Lud, Mas a nível de partido isso não fica... A nível de partido aqui, a única coisa interessante da história é que tanto a Lud Falcão quanto o prefeito de Patos de Minas, o Falcão, eles foram sempre muito, muito auxiliados pelo governo de Minas. Não foi pouco, foi muito. Agora, o que eles debateram, o que eles discutiram, eu não posso falar que eu não estava no meio da história. Então, eles foram muito ajudados. O que me estranha é que no ano eleitoral vira-se uma metralhadora contra o governo do Estado e começa um ataque ao governo do Estado. E aí, óbvio, é ano eleitoral. Então, a minha vereadora, às vezes, fazer uma crítica e estar promovendo pra gente nesse momento, estar falando o nome dela, também não seria, talvez, ruim pra ela. Então é um ano eleitoral, então é um ano que vai estar o sentimento ali, alguma conversa a flor da pele. ela em relação a esses posicionamentos? Não, sobre esse posicionamento nós não chegamos a debater não, até está muito recente ainda, não chegamos a... Foi mais uma opinião dela, de uma briga... E ela continua novo, porque sempre tem essa discussão. Continua no Novo, é uma das melhores mandatárias nossa, ela representa ali o que a gente acredita do Novo, né? E é igual eu falei, virou um debate midiático, tanto que se você vê se o partido houve um posicionamento a favor ou contra, não, partidariamente há uma discussão deles ali, tem que ser resolvida lá, a gente não sabe o teor da conversa, não sabe nada disso. Como é que eu vou dar um palpite de algo que, ao pé da letra, a gente não sabe o que aconteceu? O palpite que eu estou dando aqui, o que eu vi, é que tanto a deputada Lúde Falcão quanto o prefeito de Patos de Minas Falcão foram muito ajudados pelo governo do Estado. Tanto é que na reeleição do prefeito, ele faz uma reeleição maravilhosa pelo um bom trabalho, mas também lembrando que, além das ajudas do governo do Estado paga todas as prefeituras em dia. Então, esse pagamento também faz com que os prefeitos façam um bom trabalho. Então, isso tem que lembrar. Agora é um ano eleitoral, que vai ter crítica, enfim, vai ter muita discussão sobre isso, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer para frente. Só uma última pergunta, né? O que mudou desde a fundação do Novo, né? Quais foram a questão dos aprendizados, amadurecimento, e qual que é, na avaliação do senhor, o futuro do partido? Assim, a gente acredita que o Novo vai ter um futuro promissor. O número de filiados nosso tem aumentado a nível nacional, então não é só Minas. Porque senão você fala, é o trabalho do governador, né? Não, a nível nacional está aumentando. O que eu acho que mudou?
Quando nós iniciamos, nós pivotamos, né? Esse termo na startup, a gente pivotou. Quando a gente iniciou, a gente era um partido muito fechado. Quando eu digo fechado é o seguinte, você imagina que para mim, para uma eleição, eu fazia processo de seleção. Pô, o processo de seleção eu deixava muita gente boa de lado, né? Então, quando eu abro, essa é uma das portas que eu abri. Quando eu abro essa porta e eu deixo as pessoas virem, eu digo o seguinte, olha, a boa fé está com vocês e depois a gente treina, começa a dar resultado agora. Olha que interessante que eu vou te contar. E depois você pergunta para os outros presidentes estaduais se eles fazem isso. O que a gente fez no ano de 25? Nós monitoramos todos os nossos vereadores e criamos um critério de pontuação. De 0 a 100. A gente deu prêmios quem teve acima de 80 pontos. Então a gente premiou em medalha de prata, ouro e bronze. E os que tiveram menos de 10 pontos, nós vamos convidá-los a sair do partido. Que partido faz isso? Agora, sabe por que eu consegui fazer isso? Porque eu deixei as pessoas entrarem, aí eu treinei elas, aí eu observei o que estava acontecendo, e quem não condiz com a nossa ideologia tem que ir embora mesmo. E não estou dizendo coisa errada não, tá? Eu estou dizendo, tipo assim, pô, a pessoa tem mais um viés de estar no PT do que dentro do Novo, então ela não tem que estar aqui. Porque senão amanhã ela vai estar querendo que eu seja a favor de pautas aqui contra o que a gente pensa. Então a gente vai convidá-los a ir embora, porque tirou menos de 10 pontos, né? Nem respondeu um telefonema do presidente estadual. Atendeu. Então nós vamos fazer isso. Que partido faz isso? Então isso nós mexemos. Então a gente abriu a entrada para monitorar, treinar e capacitar. Outra coisa, a gente passou a usar o fundo partidário, o fundo eleitoral. Na eleição de 22... O que muitos apontaram até como uma contradição, né? Porque esse era um discurso ali de campanha. Se você perguntar para mim, eu sou contra. Eu acho que se a gente eleger 15 deputados federais, nós temos que colocar uma pauta para acabar com o fundo eleitoral. Né? O fundo partidário também, eu sou contra. Porque, na realidade, o fim do fundo eleitoral e partidário, eles são feitos erroneamente. Olha que interessante, em 22, o dinheiro privado que a gente teve, nós devolvemos 80 milhões de reais de fundo eleitoral para o governo federal, em 22. E a gente captou dinheiro para a campanha de Minas. Eu distribuí, fiz uma distribuição igual. Até dessa vez vai ser um pouco diferente, vai ser mais meritocrática, tem uma estratégia um pouco diferente. Mas é uma divisão igual. Quando você pega um partido que usou o fundo eleitoral, ele praticamente colocou dinheiro nos cabeças. É aquele lance da montagem da chapa. Ele pegou tudo, canalizou em 1, 2, e aquela pessoa que estava começando agora não teve nada. Então, para que tem um fundo eleitoral se ele não vai ser usado da forma que ele deveria ser? Para mim tem que acabar. E outra coisa, é dinheiro público, é dinheiro seu e meu. Você quer que esteja lá? Eu não quero. Então, se não quer, não tem que ter. Mas o Novo abriu mão, está usando o fundo eleitoral, e vai usar o fundo eleitoral, né? E está usando o fundo partidário. Então nós estamos analisando, passamos a analisar desde o ano passado, 23, essa norma foi para janeiro de 24, então de janeiro de 24 para frente a gente passou a usar o fundo partidário e na eleição de 24 usamos o eleitoral e vamos usar agora novamente. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Tá joia, Letícia, eu que agradeço aí a simpatia de sempre, o atendimento sempre aqui que vocês nos dão. Tá joia? Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas se você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.